Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Filosofia para Todos, o nosso programa de filosofia que acontece todas as sextas-feiras, aqui diretamente da Rádio Vibe Mundial, onde nós falamos sobre filosofia de uma maneira que nós não falamos grego. Se você está assistindo esse programa, hoje eu quero falar um pouco sobre o que é ser um filósofo e o que você acha disso. Quero saber a sua opinião sobre o que é ser um filósofo. Nós aqui no Filosofia para Todos estamos sempre falando de filosofia de uma maneira prática. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Filósofo, alguém que ama a sabedoria. Filo, uma das palavras gregas para amor, uma palavra que determina, vamos dizer assim, um tipo muito específico de amor. E filosofia, sofia, sabedoria. Essa palavra, então, fala sobre um amante da sabedoria. O que eu considero sabedoria? Então vamos lá, já que é para falar sobre o que é um filósofo, vamos filosofar um pouco sobre isso. A sabedoria, para mim, ela é o conhecimento colocado em prática. A filosofia ela tem um lado muito reflexivo. Ela fala muito sobre refletir sobre o mundo, a vida, as questões maiores do universo, como para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu propósito, mas de nada adianta também ficar só refletindo sobre isso e não chegar em lugar nenhum. Muitos filósofos se propõem apenas a refletir, outros vão se propor a tentar chegar em algum lugar. E aí quando essa tentativa de chegar em algum lugar acontece, a gente tem alguns lampejos de uma aplicação prática para aquele conhecimento filosófico. Então, na filosofia, a gente pode ter o conhecimento que é adquirido da experiência ou do estudo, ou a gente pode ter a sabedoria, que seria ao adquirir o conhecimento, eu faço uso prático desse conhecimento para poder, de alguma forma, trazer algum ganho para mim ou para a sociedade. Vou dar exemplos aqui práticos disso, que talvez sejam menos filosóficos no sentido de grandes propósitos, mas mais práticos. Então, quando eu vou... um exemplo bom, a gente aqui no CDH já foi para o Egito algumas vezes. Levou grupos para conhecer lá o Egito, vai inclusive levar um grupo ano que vem de novo em maio para o Egito, e a gente vai levar em setembro para o Peru. Então, tem duas viagens aí para lugares que tem pirâmides. Nós vamos visitar pirâmides no Peru. Lá no Egito, quando a gente foi a primeira vez, a gente tinha uma visão sobre aquilo, como era o Egito, como é que as coisas funcionavam no Egito, e quando a gente chegou lá, a gente viu que não era bem daquele jeito que a gente imaginou que era. Era bem diferente do que algumas pessoas tinham falado pra gente. A maioria das coisas é toma cuidado, olha isso, olha aquilo, e a gente chegou lá e viu que não é bem assim, o país é muito mais seguro do que a gente imaginava quando saiu daqui a primeira vez. Porque a gente carrega com a gente uma série de pré-conceitos. Ou seja, a gente já saiu daqui com conceitos estabelecidos sobre como era a viagem para o Egito. E aí, no meio desses pré-conceitos, a gente chegou lá e aprendeu na prática que a coisa é diferente. Então eu peguei um conhecimento que eu tinha antes, construí uma imagem do que era aquela coisa, e quando eu cheguei lá no Peru, eu descobri, cheguei lá no Egito, olha, eu já pensando lá na nossa viagem em setembro. Quando eu cheguei no Egito, eu descobri que as coisas eram diferentes. Então eu tive que aprender a lidar muito com aquela diferença de cultura e com aquela diferença do que eu esperava, qual era a expectativa que eu tinha desenvolvido para aquilo ali. Dito isso, ao viajar outras vezes para lá, a gente acabou desenvolvendo uma experiência muito mais sábia sobre como era viajar. Então, tudo aquilo que a gente tinha refletido antes, de ter experiência real, eram só elucubrações, eram só ideias que estavam passando pela minha mente. Mas, a partir do momento que eu vivo a experiência, eu tenho então como é que eu posso dizer? Eu tenho uma capacidade agora de trazer
mais dados reais para minha vida. E aí hoje eu posso conversar com muita gente sobre o Egito de uma maneira em que eu vivi aquilo. Imagina então na sua vida, você tem, por exemplo, uma ideia sobre determinada coisa e tá ali num bar conversando com seus amigos, tá na ceia de Natal conversando com a sua família, algo que você acha que sabe, porque você leu muita coisa sobre aquilo, mas na prática você nunca viveu aquilo. Por exemplo, você está falando mal lá de um ator, de um cantor, porque fez certa coisa, ou apareceu em público de determinada maneira, e muitas vezes a gente não sabe como é a vida daquela pessoa de maneira prática, ou o que aconteceu para aquilo, para ela ser levada a fazer aquilo. Talvez se alguém já tivesse vivido aquela experiência, possa, de alguma forma, trazer um bom senso para a conversa. E falar, olha, veja bem, já passei por isso, normalmente isso acontece por causa disso e disso e disso. E aí a gente vai, de algumas formas, educando as pessoas ao nosso redor através da nossa própria experiência. Quando você conta uma experiência, você pode colocar a experiência de uma maneira mais isenta possível, de emoções, de percepções, ou a gente pode acabar carregando aquela experiência de emoções pessoais, coisas que nos afetaram, nossos afetos pessoais. Isso pode fazer com que a gente nem sempre transmita para outra parte qual é a real intenção que eu quero passar, ou qual é a realidade daquela vivência, daquele lugar, daquela pessoa. Então, por exemplo, vamos falar dentro do espectro político. Ah, eu sou de direita, odeio a esquerda. Eu sou de esquerda, odeio a direita. Isso faz com que a gente crie já uma determinada ideia de como é que são as pessoas de direita, como é que são as pessoas de esquerda. Em geral, eu nem quero ouvir uma pessoa de outro espectro político, porque simplesmente eu não concordo com nada daquilo do que aquele espectro ele representa. Só que a falta de vivência do outro espectro, a falta de vivência da experiência que a outra pessoa daquele outro lado vive, faz com que eu talvez me feche completamente para qualquer tipo de experiência. E aí, dentro dessa ótica, ser filósofo é alguém que também busca conhecer ou reconhecer fatos, experiências, para poder aí sim refletir melhor sobre aquilo. Porque se o filósofo ele é um amante da sabedoria, e a sabedoria está muito ligada a algo que a gente desenvolve com o tempo, por ter muito contato com a coisa, e isso também vem através da prática, um filósofo então deve ser alguém que está sempre disposto a conhecer coisas novas, a se abrir para o mundo. Todos nós vamos ter um quê de filósofos, todos nós temos momentos em que nós filosofamos sobre o mundo, sobre a vida, filosofamos sobre a forma com que nós nos expressamos, com que as outras pessoas lidam com a gente, com que a política é feita, com que o seu time de futebol deveria ter jogado. Tudo isso é uma forma que a gente tem de refletir sobre a nossa realidade. Por isso que existem filósofos que vão falar exclusivamente da nossa realidade. E existem filósofos que vão falar do que está além da realidade, do que é metafísico, do que está além do físico. Mas todo mundo é um filósofo por tradição, por mais que a gente tenha esse quê filosófico. E aí a gente cai aqui numa situação que é muito bacana da gente refletir. Se a gente for pegar pelo tradicional, o que é um filósofo? É alguém que fez uma faculdade de filosofia, que estudou a estrutura, né, de escolas filosóficas, a estrutura da própria filosofia, a metodologia, a ética, a moral, a epistemologia, vai estudar um monte de coisas ali como a lógica, a retórica, vai entender para sair formado em filosofia. Então, em geral, um filósofo é alguém formado em filosofia. Como um médico é alguém formado em medicina. Como um engenheiro é alguém formado em engenharia. Isso em geral, né? Mas é o que a lei muitas vezes exige, né? Você não vai dizer que você é médico sem ser médico de verdade, vai ser um exercício
e legal da medicina. Mesma coisa com engenheiro. Enfim, mas por que tem tanta gente que não é filósofa e que diz que é? Por que tem tanta gente, então, que acredita que pode filosofar? Isso é um problema que a gente tem no mundo moderno. Porque quando a gente fala de ciências médicas, elas são extremamente técnicas voltadas para a saúde. Quando a gente fala de ciências exatas, elas também são técnicas voltadas para projetos, para engenharia, para uma série de coisas. E por que na área de humanas a gente acha que pode às vezes falar tudo e sabe tudo? Bom, primeiro porque, olha só o nome, né? Nós somos humanos. Então, naturalmente, nós somos seres sociais e nós observamos comportamentos sociais. Mas a gente precisa aprender que não é porque a gente lê um livro de filosofia, lê um livro de história, lê um livro de geografia, que nós somos agora geógrafos, historiadores, filósofos. Não. Isso nos dá uma experiência com aquela vivência. Mas existe uma técnica também por detrás das ciências humanas. Afinal, são ciências humanas. Muitas delas, a gente acha que pode... eu vou dar minha opinião política. E talvez nunca tenha estudado realmente política na faculdade, para entender o funcionamento das coisas. E é muito comum a gente ver pessoas que não têm essa formação, que não estudam, dando às vezes opiniões das mais absurdas possíveis. Eu vou dar um exemplo que eu vi esses dias na internet para vocês entenderem. Eu não sei se vocês repararam, uns dias atrás, o Banco Central estava divulgando que existia dinheiro parado em certas contas de uma galera aqui no Brasil. Então você podia ir lá pesquisar pelo seu CPF, pelo seu PIS, se tinha algum dinheiro ou em alguma conta ou em algum lugar que você podia sacar, e ficaram bilhões lá dentro dessas contas do Banco Central lá, ou sobre a égide ali do Banco Central, para você ir lá e sacar. Só que deram um prazo até bem longo para sacar. Isso foi comunicado muito na internet, nas mídias, tudo direitinho, certo? Chegou um momento que o Banco Central, então, tinha um prazo, o Banco Central começou a avisar, quem não tirar o dinheiro vai perder o dinheiro. Esse dinheiro vai, volta para os cofres da União. E aí, começou a avisar de novo, ou seja, o que eu quero dizer é que teve aviso pra caramba. E aí, quando estava quase para acabar o prazo do Banco Central, começaram a circular notícias de que o presidente da República ia roubar o dinheiro das pessoas. E aí eu li aquilo e falava, como assim, gente? Aí, a gente começa a ver o tanto que a gente não é educado na escola a pensar, ou a estudar, ou a procurar, o quanto faz falta a filosofia de verdade na escola. Porque era um prazo que foi determinado pela Câmara dos Deputados, que a maioria da Câmara é do partido de oposição do presidente. O presidente ia só sancionar ou não, ou vetar, ele ia assinar só ou não, mas isso nem tinha chego no presidente ainda, e as pessoas já estavam dizendo que o presidente ia roubar o dinheiro da galera. Eu tô falando do que aconteceu algumas semanas atrás aqui no Brasil, mas inverte o presidente, inverte a Câmara, a ideia é a mesma. Aqui não importa quem é o político que está no poder, aqui importa é o pensamento que o povo desenvolve, criou um fato que não existia. E não foi pesquisar, não foi atrás, não sabe como é que funciona o poder judiciário, legislativo, executivo, e aí sai falando, olha, o presidente da República fez isso, mas é um projeto que está tramitando na Câmara, nem passou pela sanção do presidente ainda. E aí a gente começa a criar narrativas falsas e mentirosas, baseadas numa falta de aprofundamento nosso. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir que as pessoas querem ensinar matemática financeira na escola, ensinar economia para as crianças, para que quando elas crescerem não se superendividarem, que isso é um problema que a gente tem aqui no Brasil, que é sério. Nossa taxa de juros é alta, nossa taxa de juros de cartão é alta, uma série de coisas que a gente paga aqui, burocracias que a gente paga,
porque o nosso sistema é complicado, tem muita corrupção, e ao mesmo tempo tem muita gente que se super endivida porque não sabe lidar com isso direito. Eu acho isso importante. Tem muita gente que é radical. Estão querendo ensinar isso para nossas crianças, para elas virarem capitalistas natos e só pensarem em consumo. Eu acho que isso é válido porque a gente vive num mundo em que tem juros compostos, cartão de crédito, banco, dinheiro, compra. Não dá para pegar uma pessoa, tirar da escola também, jogar no mundo e falar agora aprende na marra aí, se endividando, como é que funciona. Mas ao mesmo tempo, mais até importante do que ensinar uma criança uma economia doméstica, seria ensinar filosofia para essa criança. Seria ensinar pelo menos o básico ali para essa criança questionar o mundo onde ela está. Porque se ela aprende a questionar, ensinar para ela como fazer uma economia doméstica é muito mais fácil. Ela sabe o que é necessário e o que não é. Porque senão a gente vai ensinar a economia doméstica e talvez a gente não ensine o que é futilidade, o que é fugacidade, o que realmente é útil, o que não é. E aí essa criança, talvez, ela até seja economicamente bem treinada, mas talvez cresça como um adulto que sabe o seu poder de compra, compra coisas para tentar preencher um vazio interno que nunca é preenchido. Porque não aprendeu a pensar, não aprendeu nem a olhar para si para poder descobrir o que é dentro de si que te faz mal, que faz mal para essa pessoa. A gente deveria ter a filosofia como uma base da nossa educação. E a filosofia como um todo. Pegar várias linhas filosóficas diferentes e até linhas que tenham espectros políticos para que a pessoa possa pensar por si só. Olha, tá vindo aqui um filósofo que é mais de direita, deixa eu ver o que ele fala. Tá vindo um filósofo de esquerda, deixa eu ver o que ele fala. E treinar o pensamento crítico dessas pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente olha hoje para a nossa política interna, a gente vê uma galera polarizada. A gente vê muita gente que não sabe conversar sobre política, trata a política já como time de futebol. A gente vê muita gente que não sabe o que é direita e o que é esquerda e sai por aí falando uma série de abobrinhas. Gente às vezes que é de esquerda, que não sabe o que é a esquerda, a direita, e gente de direita que não sabe o que é ser de direita. E aí, cansei de conversar com pessoas que se diziam de direita, e um pouco de conversa a pessoa olhava e falava assim, caramba, meus pensamentos são todos de esquerda, e eu fui condicionado aí para a direita. E aí eu falava, talvez você tenha sido condicionado por causa de um ódio, por causa de uma coisa que você não pode ser de um time ou do outro, sua família é toda de um time, você não pode ser do outro. E a gente não está falando de time. A gente tem que falar de senso crítico, a gente tem que falar de saber pensar, de saber escolher o que é melhor para um momento de país ou para um momento de vida. Isso serve, gente, para tudo. Eu estou trazendo aqui a questão da política porque acho que hoje é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. A gente cresce ouvindo, não pode falar de futebol, de política e de religião, não se discute essas coisas. E aí a gente hoje vive num país que as pessoas não sabem votar. E quando eu digo que não sabem votar, é porque às vezes elas nem sabem que espectro político elas estão e quais são as propostas do candidato, ok? Então minha provocação do não sabe votar não é que a pessoa vota errado no candidato errado, ela vota naquilo que parece mais próximo dela. Mas não tem às vezes um senso crítico para ir mais a fundo. Esse senso crítico que poderia transformar o voto numa cobrança sadia. Afinal, quem é votado é um representante para ocupar um cargo público nosso, é um representante nosso. Essa pessoa tem que ser cobrada, não idealizada. Aí a gente não discute futebol porque não pode, dá briga. E aí por causa disso, dá briga. É por causa disso que as pessoas se matam, porque elas não conseguem conversar civilizadamente sobre um esporte. Não pode discutir religião. E se a gente não discute religião, a chance de pensamentos fanatizados tomarem conta, porque não pode discutir, não pode falar sobre isso. E eu não estou falando de intolerância religiosa, ok? Isso é crime. Estou falando de discutir religião, discutir o que é sadio, o que não é, se a religião deveria fazer parte da política ou não. Esse tipo de coisa tem que passar por uma discussão de uma sociedade, mas tem que ser uma sociedade que saiba refletir, raciocinar.
Tem que ser uma sociedade que saiba dialética, que saiba dialogar, tudo conceito da filosofia, que saiba o que é mais ou menos, um conceito que também vem da filosofia, que saiba o que é útil e o que não é. Todas essas reflexões vêm da filosofia. A gente não precisaria ser formado em filosofia para pelo menos ter uma base de reflexão e senso crítico sobre os problemas do mundo, os problemas do nosso país, do nosso bairro, da nossa casa. A gente talvez não precise do diploma acadêmico, mas o diploma acadêmico serve a quem é o especialista, a quem pode trazer estrutura, sistematizar, dar aula para as nossas gerações futuras. O diploma é super válido, mas ao mesmo tempo o ensinamento filosófico precisa chegar nas pessoas. E aí a gente tem uma necessidade que nós deveríamos, de alguma forma, ter atendida. Nós temos um preconceito hoje muito grande com as ciências humanas, quase que agregando a elas um status de comunista, e o comunista virou, de novo, né, o grande bicho-papão, quando filosofia não é sinônimo de comunismo, mas para muita gente é. Ah, filosofia, essa coisa de comunista, não sei o quê. E aí essa pessoa que tem esse tipo de comentário, você já vê que é uma pessoa que está limitada pela própria crença limitante dela, pela própria ignorância do assunto, e ela se torna uma pessoa extremamente controlável, porque ela não tem senso crítico, vai ser controlável. O que agradar a ela, os instintos dela vão mandar seguir, e aí a gente vai ter gente discutindo política com o fígado, com a bile, com a vesícula, em vez de discutir com o cérebro. A gente deveria, então, fazer com que conversar, dialogar, fosse algo saudável e comum. Talvez a dica maior que eu dei para você, quando for conversar com alguém, aprenda a ouvir. Em geral, a gente começa a ouvir e já rapidamente a gente quer argumentar. A gente quer, em vez de ouvir, a gente já está pensando na resposta. E aí a gente perde a capacidade de construir um conhecimento junto. Em tese, nós humanos temos a necessidade de laços sociais. Por mais que você aí que está me ouvindo agora vai falar, não, eu não gosto de humanos, eu gosto de ficar sozinho, sozinha, mas precisa de alguém para produzir sua comida, precisa de alguém para produzir seus equipamentos eletrônicos, precisa de alguém para te atender no supermercado, para te atender num serviço qualquer que seja, numa loja, alguma coisa assim, você precisa. Mesmo que você compre online, que se der algum problema, você vai precisar de alguém para resolver a sua questão. Nós necessitamos do laço humano. Se necessitamos, se precisamos, se construímos um mundo com trocas entre os humanos, por que então a gente não aprende a ouvir? Por que a gente não aprende a falar o que é necessário e não uma resposta instintiva a algo que eu não gostei, como se eu fosse um animal irracional? A filosofia, ela também nos racionalizou. Iluminismo, Renascimento, esse pensamento iluminista racional, cartesiano. Mas a filosofia também tem um campo da filosofia lunar que nos humaniza, que nos traz para o sentimento, para a emoção. Por que não, então, aprender a ouvir as pessoas com amor? Ou acolher, entender, e mesmo que você não concorde, aprender a enxergar o diferente, aprender a ver que mesmo não concordando, existe um mundo que vai muito além dos meus achismos. Porque olha só, você não é o centro do universo. Você não é o criador do universo. Você mal é um grão de areia na imensidão do universo. E talvez todos nós aqui sejamos acidentes do universo. Ou seja, no grande palco que é o universo, nós somos formigas. Não somos a última bolacha do pacote, nem a penúltima. Nós somos apenas nós. E existe um universo lá fora. Eu não sou o dono da razão, ninguém é o dono da razão. E a gente não deveria se comportar dessa forma. A gente deveria aprender a ser um pouco mais filosófico. Aprender a filosofar mais. Sabe aquele papo gostoso no bar?
que a gente sai feliz, alegre, porque você com seus amigos filosofaram, falaram de uma série de coisas. Por que que a nossa vida não pode ser mais assim e menos briguenta? Pensa nisso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta em mais um Filosofia para Todos. Até lá!